Você já se sentiu preso em um momento da vida em que tudo parecia escuro demais para florescer? Como se o mundo estivesse desabando sobre você, e mesmo assim, lá no fundo, uma pequena parte ainda acreditasse que algo bom poderia nascer da dor. Essa é a história de alguém que descobriu que, às vezes, o crescimento mais bonito acontece justamente nas tempestades mais fortes. Clara era o tipo de pessoa que sempre tentou fazer tudo certo. Trabalhava duro, ajudava os outros, raramente reclamava. Mas, por dentro, vivia cansada. Não só de corpo, mas de alma. Ela sentia que carregava o peso de um jardim que nunca florescia. Plantava, regava, esperava, e nada acontecia. O tempo passava e a vida parecia um ciclo sem cor. Tudo começou a mudar numa manhã comum, quando o inesperado aconteceu. Clara recebeu uma ligação. Sua mãe havia sofrido um AVC. Em poucos segundos, tudo o que parecia estável desmoronou. Hospital, exames, incertezas, noites sem dormir. E no meio desse caos, ela percebeu como é frágil o controle que acreditamos ter sobre a vida. De repente, as prioridades mudaram. O trabalho perdeu importância, as pequenas brigas perderam sentido. Restava apenas o medo e a vontade de não desabar. Durante semanas, Clara viveu em função do hospital. As máquinas apitavam, os dias se arrastavam, e a esperança era testada a cada minuto. Ela tentava ser forte, mas a cada visita, sentia que a vida estava lhe arrancando as raízes. Em uma dessas noites silenciosas, sentada no corredor branco e frio, ela conheceu um senhor de cabelos grisalhos que cuidava da esposa internada. Ele olhou para ela e disse com voz tranquila: "Sabe, menina, o jardim da alma também precisa de tempestades. É nelas que aprendemos a regar com paciência." Clara apenas sorriu, sem entender completamente. Mas aquelas palavras grudaram nela como uma semente. No dia seguinte, ao voltar para casa, olhou para as plantas que há meses estavam secas na varanda. Por impulso, começou a tirar as folhas mortas, trocar a terra, cuidar. Era como se, ao cuidar delas, estivesse tentando se reconstruir também. E pela primeira vez em muito tempo, chorou. Chorou de exaustão, de medo, mas também de alívio. Os dias foram passando, e aos poucos, algo começou a mudar. As plantas, antes sem vida, começaram a brotar de novo. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, mas que traziam uma esperança silenciosa. No hospital, a mãe de Clara começou a dar os primeiros sinais de melhora. Eram progressos lentos, mas reais. E Clara começou a entender que crescer não é correr, é suportar o tempo das coisas. Mesmo assim, havia dias em que ela queria desistir. A rotina era pesada, e a mente, um turbilhão. A cada recaída da mãe, o medo voltava mais forte. Foi então que, certa noite, o mesmo senhor de antes se aproximou dela e entregou um pequeno papel dobrado. Dentro havia uma frase escrita à mão: "Nem toda dor é castigo. Às vezes, é o solo fértil onde a força floresce." Ela guardou o papel no bolso e o leu tantas vezes que acabou decorando. Aquilo se tornou um mantra, um lembrete de que a vida não é feita apenas de vitórias visíveis. Às vezes, o que mais importa acontece em silêncio, por dentro. E Clara começou a perceber que, apesar da dor, algo estava crescendo dentro dela. Uma nova forma de enxergar a vida. Os meses passaram. A mãe se recuperava lentamente. Clara voltou ao trabalho, mas já não era a mesma. Começou a prestar mais atenção às pessoas, aos detalhes, aos sentimentos. Notava o quanto as pessoas andavam apressadas, fugindo das próprias emoções. E se viu refletida nelas, era assim que ela vivia antes da tempestade. Tentando controlar tudo, sem nunca parar para sentir. Certa tarde, enquanto tomava um café sozinha, uma amiga se aproximou e disse: "Clara, você parece diferente, mais calma, mais leve." Ela sorriu e respondeu: "Talvez eu tenha aprendido que não dá para escolher quando chove, mas dá para escolher o que fazer enquanto a chuva cai." A vida, no entanto, ainda tinha lições a ensinar. Um dia, a mãe teve uma recaída. Clara se desesperou. A raiva e a tristeza voltaram com força.
Sentia que tudo o que construiu internamente estava ruindo. Mas dessa vez, algo era diferente. Em vez de se perder no medo, ela respirou fundo e lembrou do papel guardado na bolsa. Nem toda dor é castigo. Fechou os olhos e pensou: eu já passei por isso antes. Eu posso passar de novo. Durante a nova internação, Clara começou a escrever um diário. Não para fugir, mas para se entender. Escrevia sobre o que sentia, o que temia, o que sonhava. Cada página era como um espelho da alma. E quanto mais escrevia, mais percebia o quanto se conhecia pouco. Foi nesse processo que descobriu algo poderoso, que as emoções não são inimigas, elas são bússolas. E quando você aprende a ouvi-las, começa a entender o caminho. Alguns meses depois, sua mãe finalmente teve alta definitiva. Fraca, mas viva. Clara a levou para casa e, juntas, passaram a cuidar do jardim da varanda. Era um ritual, silencioso, quase sagrado. Regavam, conversavam pouco, mas trocavam olhares que diziam tudo. O jardim florescia, e, junto com ele, a vida voltava a ter cor. Um dia, enquanto podava uma das plantas, Clara encontrou um broto crescendo justamente no vaso que parecia mais morto. Sorriu. Era como se a natureza estivesse lhe mostrando que nada é definitivo, nem a perda, nem o medo, nem o fim. Naquele instante, ela entendeu que a paciência é a ponte entre o que somos e o que podemos ser. O tempo passou. Clara se tornou conhecida no trabalho pela calma e empatia. Colegas começaram a procurá-la para pedir conselhos, e ela dizia sempre a mesma coisa: não lute contra a tempestade. Aprenda com ela. Um dia, durante uma palestra sobre inteligência emocional na empresa, o palestrante perguntou: quem aqui já aprendeu algo importante com a dor? Clara levantou a mão e, pela primeira vez, compartilhou sua história. Falou sobre o hospital, sobre o senhor do corredor, sobre o papel com a frase e sobre o jardim que a ensinou a ter paciência. Quando terminou, o auditório estava em silêncio. Então alguém começou a aplaudir, e os aplausos se espalharam. Naquele momento, Clara percebeu. A dor que antes a sufocava agora inspirava outras pessoas. A tempestade que ela amaldiçoou um dia havia se transformado em abrigo. E o jardim que antes era só um espaço vazio, agora era símbolo de renascimento. Certa noite, ao chegar em casa, encontrou o papel antigo ainda guardado na bolsa. Olhou para ele e sorriu. Depois o colocou dentro de um pequeno vaso, sob a terra, como uma semente. Dias depois, um novo broto nasceu ali, pequeno, frágil, mas vivo. Clara entendeu então que o crescimento não vem quando tudo está calmo. Vem quando você decide continuar mesmo debaixo da chuva. Que equilíbrio não é ausência de tempestades, é saber dançar no meio delas. E talvez essa seja a maior lição que a vida quis ensinar a ela, e a todos nós. Não existe cura rápida para a dor, mas existe transformação quando você escolhe não desistir. Porque o tempo pode arrancar flores, mas nunca destrói raízes que aprenderam a resistir. E se você está ouvindo essa história agora e sente que está no meio da sua própria tempestade, respire. Ela não veio para te punir, mas para te preparar. A chuva passa, o sol volta e o jardim da alma floresce de novo, mais forte, mais bonito, mais você. Se essa história te tocou, escreva nos comentários. Eu estou aprendendo com minha tempestade. Isso não é só uma frase, é um compromisso com o seu recomeço. Deixe o seu like se essa mensagem te inspirou. Compartilhe com alguém que está precisando de esperança e se inscreva no canal para mais histórias que despertam, confortam e transformam. Porque o segredo não está em evitar as tempestades, mas em aprender a florescer nelas.